entre a gestão da economia, ou principalmente da política econômica, com a articulação mais geral de uma política de desenvolvimento. Aqui é uma grande confusão. Política econômica não é política de desenvolvimento. A política econômica é uma parte da política de desenvolvimento. Então você prepara juro, câmbio, questão fiscal, está tudo jogando favorável, ou pelo menos você está articulando aqui. A política de desenvolvimento, na realidade, há um grau de complexidade e de articulação muito maior das relações entre Estado e mercado, numa economia capitalista. Certo? Então, você prepara de um lado e não conseguiu destravar do outro os grandes projetos, ou pelo menos conseguiu destravar em parte, por uma série de problemas, incluindo barberagens do governo também. O que acontece? A pressão aumenta, porque você está pisando de um lado na rentabilidade financeira e ainda não oferecendo as oportunidades do outro lado. A pressão aumenta. Num certo momento, mesmo oferecendo as oportunidades, a pressão se torna muito grande. Na verdade, se abriu, nesse quadro de enfrentamento de questões estruturais, se abriu uma guerra contra o governo. E eu insisto sempre quando a gente vai discutir isso, é uma guerra que não é necessariamente vinculada até pela pobreza da nossa vida político-partidária, não está nos partidos, propriamente dito. Ela pode até se expressar nos partidos, mas é uma coisa que está muito mais presente nos grandes interesses. Não é? O que eu estou dizendo? É um arranjo muito mais vinculado hoje às duas grandes forças políticas que sustentam um certo arranjo e que tentam, de alguma maneira, perpetuar esse certo arranjo, como nós estamos vendo. Finança e imprensa. Certo? Claramente é isso. Aí tem que falar português claro, que é o poder com P maiúsculo. Engana-se que isso passa necessariamente, ou que a representação disso se dê nos partidos políticos. O sujeito acha que o problema é o PMDB. O sujeito acha que o problema é o PSDB ou o PT que não sabe o que fazer com o país. Eu estou falando outra coisa. Estou dizendo o seguinte: pode se expressar numa crise político-partidária. Mas, no fundo, o que eu estou dizendo a vocês é que tem um problema muito mais estrutural e muito mais profundo, não é isso? Que vai, de alguma maneira, condicionando e foi empurrando. Eu estou dizendo a vocês, a presidente da República ganhou a eleição. Não ganhou? Me parece que ganhou. Mas, ao mesmo tempo, não me parece que ganhou. Olha o Ministério. Olha a articulação. E aqui, a gente, evidentemente, sempre com muito cuidado para dizer isso, né? E o momento é muito delicado. Eu até comentei com o Sérgio. Eu falei, ô Sérgio, um convite para falar sobre a economia brasileira num momento onde a gente está mais ouvindo e olhando do que falando. Porque está difícil, né? Mas todo o desenho agora é uma gestão da política econômica, essa conversa de austeridade, de ajuste, não sei o quê, no fundo deixando de lado todas essas questões estruturais que eu acabei de dizer a vocês e, na verdade, fazendo uma gestão de curto prazo de ajustamento da dívida pública. No fundo, o que você vai fazer? Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, eu estou dizendo que o desenho dado me parece o seguinte: faça uma política monetária, uma política cambial e uma política fiscal ajustada a atender os interesses da banca financeira e ponto final. Certo? É isso que estão fazendo e nesse sentido o governo, o segundo mandato, o governo começa cercado por esses interesses, mesmo ganhando a eleição. Ganhou na urna. Mas eu olhando, perfeitamente o adversário derrotado no segundo turno poderia nomear como ministro da Fazenda o ministro Levi. Perfeitamente ajustado ao que estava sendo proposto pela candidatura adversária. Não é? Então, porque
vem o Hermínio Fraga, porque não sei o que e tal, você olha, tem um certo arranjo muito vinculado à defesa de interesses que, a despeito do resultado eleitoral do governo de plantão, tem uma capacidade de atuação política no país há décadas, que, na verdade, no fundo, tendem a paralisar o país. E eu acho que isso é um momento muito delicado da vida nacional, porque todos os desafios continuam presentes. E qual é a nossa impressão? E aí eu concluo realmente a minha fala. Qual é a nossa impressão? Se você não conseguir dar a volta nisso, o próximo passo, com a economia crescendo do jeito que está, que ainda não aconteceu, isso vai bater no mercado de trabalho, vai bater na renda, e aí nós vamos ver